Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Claudinho do Plano Vestibulares, do melhor curso pré-vestibular do Amazonas. E neste período de quarentena social, o Pré-Uni estará levando, a partir desta semana, até você aulas por suas mídias sociais, para que você não mantenha o isolamento intelectual. E nesse nosso primeiro encontro, nós iremos falar sobre a expansão colonial do Brasil. Você sabe que a colonização do Brasil começou pela região litorânea. A primeira expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, em 1530, deu origem à fundação do primeiro engenho açucareiro em São Vicente, interior de São Paulo. Contudo, a colonização se consolida na região litorânea, zona da Mata Nordestina, através do cultivo da cana-de-açúcar. O Brasil, como colônia de exploração que foi, esteve sempre voltado para atender às necessidades da metrópole, às necessidades do mercado europeu. Daí porque a cana-de-açúcar foi o grande elemento de desenvolvimento da colonização portuguesa no Brasil. Enquanto a cana-de-açúcar se desenvolveu na região litorânea, outros elementos foram essenciais para alargar as fronteiras do Brasil, expandindo a colonização para o interior. Aliás, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Portugal e Espanha em 1494, dividindo as terras do Novo Mundo, descoberto a descobrir entre portugueses e espanhóis. Aqui no Brasil, cortado pelo Tratado de Tordesilhas, a colonização, ao se expandir para o interior, desrespeitou os limites desse tratado. E aqui é importante destacar que a expansão colonial do Brasil está diretamente associada aquele período denominado União das Coroas Ibéricas, 1580 a 1640. É que quando Portugal foi dominado pela Espanha, pelo rei Filipe II, em 1580, o Tratado de Tordesilhas perdeu a razão de ser, perdeu a razão de existir. E quais foram os fatores decisivos para a expansão da colonização do Brasil? Vamos começar com o primeiro deles, a pecuária. Enquanto a cana-de-açúcar se desenvolveu aqui na região litorânea, a pecuária foi expandindo a colonização para o interior do Nordeste e mais tarde para a região sul do Brasil. A pecuária ela não foi completamente independente dos engenhos. Inicialmente servia para alimentar a população dos engenhos, como o boi serviu como força motriz para movimentar a moenda da máquina, a moenda do engenho. Mas cana-de-açúcar e pecuária são incompatíveis. Obviamente que o gado come a cana, mas a cana não podia ter qualquer obstáculo ao seu desenvolvimento. Então o rei de Portugal, por meio de um decreto, proibiu a criação de gado a menos de 200 léguas do litoral. Nas palavras da professora da PUC, Emília Viotti, no seu livro O Brasil da Colônia ao Império, o gado abria caminho. Então a pecuária foi o primeiro elemento responsável por expandir a colonização para o interior. E principalmente porque o gado, sendo nômade, ganhou facilidade ou teve facilidade de expandir a colonização para o interior. Outro elemento importante, agora já no final do século XVII para início do século XVIII, foram as expedições denominadas de entradas e bandeiras, em busca principalmente do ouro. As entradas, expedições públicas ou patrocinadas pelo governo português, porque o rei queria saber mesmo, era de ouro, muito ouro. As bandeiras foram expedições da sociedade civil, expedições particulares, pobres de São Paulo, pobres de outras regiões da colônia, se embrenhavam Brasil afora, em busca de ouro, mas no caso das bandeiras, também de outros objetivos.
Tivemos 3 tipos de bandeiras: bandeiras de prospecção em busca de ouro, bandeiras de contrato ou sertanismo de contrato em busca de escravos foragidos dos engenhos, e as bandeiras de apresamento ou preação em busca de índios para serem vendidos como escravos. Esta é uma página triste da história do Brasil. Calcula-se que pelo menos 300 mil índios tenham sido escravizados do século XVI ao século XVIII, quando o Marquês de Pombal aboliu a escravidão indígena, tema de uma aula posterior. Pois bem, as bandeiras patrocinadas não pelo governo português, mas por pessoas pobres, sem posse alguma, aventureiros, que se embrenhavam o Brasil afora, ultrapassando inclusive o Tratado de Tordesilhas, em busca, repito, de ouro, de índios ou de escravos foragidos. E é importante lembrar que por um longo período, os bandeirantes foram descritos na história como os desbravadores, como verdadeiros heróis. Hoje já se tem uma visão um pouco diferente disso. Os bandeirantes agiram com extrema violência e com extrema crueldade nas comunidades indígenas. Outro elemento importante para a expansão colonial do Brasil foram as drogas do sertão. Estas principalmente na região da Amazônia. Eu digo que se a Amazônia fosse uma casa, Belém teria sido ou seria sua porta de entrada. Em plena União das Coroas Ibéricas, em 1616, foi construído em Belém o Forte do Presépio. E aí a colonização avança para a Amazônia, em busca das drogas do sertão e de não se perder o controle do rio Amazonas. Outro elemento importante e decisivo na expansão colonial foram as missões ou reduções jesuíticas. Os jesuítas foram, no Brasil colônia, os grandes responsáveis pelo processo de catequese. Além da catequese, utilizavam a mão de obra indígena para o desenvolvimento de sua economia, principalmente da pecuária. Os jesuítas se tornaram os principais fazendeiros do Brasil, até meados do século XVIII, quando foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, tema de uma aula posterior. E ainda, por fim, as monções. Não é um assunto tão recorrente em provas, mas você precisa ter uma noção. As monções foram expedições fluviais que iam para o interior do Brasil, levar suprimentos, alimento, abastecer as comunidades longínquas e distantes, além também de ter interesse na busca de metais preciosos. A ligação entre São Paulo e o Mato Grosso, por exemplo, se deu principalmente através das monções, repito, expedições fluviais. Vamos lembrar que no século XVIII, em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, revogando oficialmente o Tratado de Tordesilhas e dando basicamente a configuração do mapa atual do Brasil como exceção. Você sabe qual foi o único estado que só foi anexado ao Brasil no início do século XIX? O Acre. O Acre pertencia à Bolívia. Portanto, o mapa atual do Brasil, com exceção do Acre, foi definido em 1750 pelo Tratado de Madrid. Revisando rapidinho, a colonização do Brasil se expande para o interior durante a União das Coroas Ibéricas e quais os fatores decisivos para esta expansão? A pecuária, as bandeiras e entradas que partiram de São Paulo em busca de ouro, de índios, de escravos, as drogas do sertão para a Amazônia, na região sudeste, a mineração pelos bandeirantes. Na Amazônia, as drogas do sertão. E por fim, falamos das monções. O Brasil, como colônia de exploração que foi, tornou-se muito maior ao decorrer dos séculos XVI e XVII, expandindo a colonização além do litoral, que teve uma economia essencialmente açucareira. Este foi o nosso encontro de hoje. Voltaremos a qualquer momento pelo Pré-Univestibulares do melhor curso pré-vestibular de Manaus. E um recado: não saia de casa.
Mantenha-se em casa estudando e evite proliferar aí os problemas que nós já temos. Bom dia.